Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Podeis a pátria, filhos, ver contente a mais gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfídia do tordil, houve mãos mais poderosas, somos deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo juvenil, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Graziela, lá da Escola Zeneida Schinnerman, e hoje eu vim trabalhar com vocês os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano. Para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês e com todo o capricho vamos anotar a data de hoje. Então vamos lá. Anotem aí. Hoje é dia 7 de setembro
de 2020. Anotaram? Agora pulem uma linha e escrevam Ciências Humanas. Isso, muito bem. Agora eu vou pedir que vocês deixem o caderno um pouquinho do lado, daqui a pouco a gente volta para fazer o registro da nossa aula. Vamos ver agora qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da nossa aula é reconhecer o significado das datas comemorativas. Reconhecer o significado das datas comemorativas? Será que esse objetivo tem alguma coisa a ver com o dia de hoje, com a data de hoje? Vocês prestaram atenção numa música que tocou no início do programa? Vocês já ouviram ela? Conhecem ela? Já ouviram ela na rádio, na TV, na escola? Vocês sabem qual é essa música? Muito bem, acertou quem disse que é o hino da independência do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Independência do Brasil. Mas você sabe o que é independência? Vamos junto comigo assistir um vídeo que fala sobre essa data? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Legal o vídeo, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele. Lá vocês viram que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles descobriram a nossa terra. Mas vamos pensar um pouco. Será que é possível a gente descobrir algo que já tem dono? Não, né? Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já haviam pessoas vivendo aqui, que eram os povos indígenas. Os portugueses apenas colonizaram a nossa terra. Mas vamos entender um pouquinho melhor como aconteceu essa história? Vamos aqui para a nossa tela. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal rumo à Índia. Mas, no meio do caminho, houve um problema de navegação e os portugueses chegaram aqui no Brasil. Quando eles chegaram na nossa terra, eles perceberam que o Brasil já era um país habitado pela população indígena nativa, que já tinham seus costumes, suas tradições. Anos depois, a família real portuguesa e Dom João VI saíram lá de Portugal e vieram morar aqui no Brasil. Mas, tempos depois, em 1821, eles voltaram lá para Portugal e deixaram aqui o seu filho regente, Dom Pedro, como príncipe regente do nosso país. Portugal queria que o Brasil fosse colônia, mas os brasileiros e Dom Pedro, que vivia aqui, não queria mais que o nosso país fosse pertencente a eles. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, ocorreu a independência do Brasil. E a partir daquele momento, o Brasil não era mais um país dependente de Portugal, era um país livre.
Vocês viram lá que na nossa história apareceram vários personagens, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns aqui. O primeiro, vejam essa imagem aqui. A primeira imagem, ela é de Dom Pedro. Dom Pedro foi um dos principais, né, o protagonista da independência do Brasil. Ele foi o primeiro imperador do nosso país. A segunda imagem, vocês conhecem ela? Já viram essa mulher? Ela é Leopoldina. Ela era lá da Áustria e ela foi a primeira esposa de Dom Pedro. Uma curiosidade sobre ela é que o casamento entre ela e Dom Pedro foi feito por meio de procuração, que é um documento. Na verdade, eles não se conheciam pessoalmente, né? Tanto que no dia do casamento, Dom Pedro nem estava presente, ele foi representado pelo tio da Leopoldina. O casamento deles, na verdade, foi uma aliança entre Portugal e Áustria, uma aliança política. Uma outra curiosidade sobre a Leopoldina é que ela gostava muito do nosso país, tanto que ela abraçou o nosso país como o país dela, os brasileiros como seu povo e a independência como sua causa. Ela foi uma das responsáveis, uma das grandes responsáveis pela independência do Brasil. A terceira imagem é uma tela que se chama Independência ou Morte, mas ela ficou conhecida como Grito de Ipiranga. Ela foi pintada pelo artista brasileiro Pedro Américo. Essa imagem representa a cena da independência do Brasil, que, como a gente viu, aconteceu lá no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Essa imagem ela não relata com exatidão o que aconteceu no dia da independência, pois vale lembrar que nessa época não existiam fotografias, né? E ela, na verdade, foi fruto, né? Foi produzido pela imaginação do pintor, pois seria impossível ele reproduzir fielmente o que aconteceu, tanto porque houve uma grande diferença entre a data que foi feita, né, a obra e quando aconteceu a independência. E também porque faltavam pessoas relatando o que de fato aconteceu. Então essas três imagens aqui, elas fizeram parte daquela história que eu contei para vocês. Agora, eu quero pedir que vocês me acompanhem aqui. Eu trouxe mais duas imagens para a gente prestar um pouco atenção nelas. A primeira imagem, eu quero que vocês prestem atenção e me digam essa imagem aqui. Essa imagem aqui. Eu quero que vocês me digam se ela tem alguma relação com alguma imagem que vocês já viram, que vocês conhecem. Quero que vocês prestem atenção nas cores, nos formatos, no desenho. Ela lembra alguma coisa, né? Agora eu quero que vocês vejam essa segunda imagem comigo, esta daqui. Essa imagem também, ó, se a gente for pensar um pouco, ela é parecida com a primeira que eu mostrei, né? Principalmente nas cores. Prestem bem atenção, será que vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Vamos lá para a nossa tela. A primeira bandeira que eu mostrei para vocês é a primeira bandeira do Brasil independente. Quando o Brasil se tornou independente, eles adotaram essa bandeira. As cores, elas foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi feito pelo pintor francês Debré. Vocês podem ver que ela tem um fundo verde, um losango amarelo e o centro dela são as armas imperiais. A nossa segunda imagem é a bandeira provisória da República. Quando o Brasil deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente, eles adotaram essa bandeira. Mas por que uma bandeira provisória? Ela foi provisória porque ela durou apenas 4 dias. O desenho dela, ela lembra muito a bandeira dos Estados Unidos. Mas, vamos voltar aqui para nossa bancada. Vocês lembram da nossa bandeira atual? Vocês já viram ela? Eu vou pedir que junto comigo a gente faça a montagem da bandeira. Então eu trouxe alguns materiais para que a gente possa construir a nossa bandeira. Primeiro, eu trouxe um retângulo verde.
trouxe um losango amarelo, que eu vou colocar aqui no canto, um losango amarelo, que eu vou deixar aqui, e um círculo azul. Muitos de nós aprendemos que a bandeira, as cores dela têm significados, né? Que o verde representa a nossa flora, nossas florestas, nossas matas, o amarelo representa o ouro e o azul representa o céu. Mas essa interpretação, na verdade, é mais poética, mais afetiva, né? Mais carinhosa. Uma vez que as cores da bandeira têm seu significado na história portuguesa, nos fatos relevantes que aconteceram na história portuguesa. Então, enquanto eu for montando a nossa bandeira, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a origem, né, o significado dessas cores. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o meu retângulo verde. O verde, ele é uma homenagem à família Bragança, que era a família de Dom Pedro. Deixamos aqui. Vou pegar agora o nosso losango amarelo, que representa a família da princesa Leopoldina. Vamos colocar aqui bem certo. O azul, que representa uma homenagem, né, a Santa Maria, que era a padroeira de Portugal. O branco, que é essa parte aqui, simboliza o desejo de paz. E essas estrelas, estão vendo que tem várias estrelas aqui na nossa bandeira? As estrelas, elas simbolizam os estados brasileiros. Então, são os 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos 27 estrelas aqui. E essa bandeira, ela é a nossa bandeira atual, oficial. Ela é um símbolo muito importante da nossa história. Falando em história, vamos voltar um pouquinho lá na história da chegada dos portugueses? Vocês lembram que quando eu falei que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas vivendo aqui, que eram os povos indígenas? Pois é, essa história não acaba por aí. Aconteceu muito mais coisas. Tempos depois, começou o período da escravidão. Os negros, eles foram trazidos, vamos voltar lá para a nossa tela. Os negros africanos foram trazidos lá da África em navios negreiros. Então vejam ali, eles foram trazidos lá da África em navios negreiros. Eles foram escravizados. A mão de obra deles foi principalmente utilizada para a agricultura e para a mineração. Esse foi um período muito triste da nossa história. Com o passar do tempo, houve o fim da escravidão, né? E então, chegaram aqui no Brasil os europeus e os asiáticos. Eles substituíram essa mão de obra escrava. Também trabalharam bastante no nosso país. Mas se a gente pensar, o nosso país ele é muito diverso, tem muitas culturas. Isso foi graças à miscigenação, à mistura dos índios, dos negros, dos portugueses, né, dos europeus, dos asiáticos. Toda essa mistura, cheia de culturas, de hábitos e costumes, formaram o nosso país. Essa cultura diversa, com pessoas diferentes. Se vocês olharem aqui na nossa imagem, todas as pessoas são diferentes. Então, cada um de nós temos um pouquinho de toda essa cultura. E esse é o nosso Brasil, o nosso país, a nossa pátria. Vamos pegar agora o caderno de vocês e vamos fazer o registro da nossa aula. Lembra que lá no caderno vocês já anotaram a data, já escreveram ciências humanas? Agora nós vamos pular uma linha e vamos escrever Independência do Brasil. Então anotem lá, Independência do Brasil. Anotaram? No restante da folha eu vou pedir que vocês façam um desenho bem bonito da bandeira do Brasil. Lembra aquela bandeira que a gente montou? Vocês vão fazer uma bandeira bem bonita, bem colorida. Vamos lá retomar o objetivo da aula de hoje. Lembram que o nosso objetivo era reconhecer o significado das datas comemorativas? Será que a gente alcançou esse objetivo? Sim, a gente reconheceu qual é o significado da independência do Brasil. Então, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Queria agora fazer um agradecimento muito especial às professoras que fizeram parte da nossa aula.
a professora Daniele, lá da Escola Zeneida Schinnerman, a professora Carla, lá da Escola Judite Macedo Silveira, a professora Aderilce, lá da Escola Paulo Grotti, e a professora Luana, lá da Escola Sebastião dos Santos e Silva. Então, a nossa aula fica por aqui. Quero mandar um grande beijo para todos. Continue ligado nas aulas e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cassiane e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é medidas não padronizadas de massa. Vamos ver o objetivo? Utilizar medidas não padronizadas na comparação entre grandezas da mesma natureza. Nossa, professora, quanto nome diferente que eu não estou acostumado! Então, a gente vai, no decorrer da nossa aula, nós vamos nos aproximando dessas palavrinhas novas e vocês vão ficar sabendo, né? Porque a aula é aqui para você aprender coisas novas. E para isso, eu trouxe aqui para vocês verem as compras que eu fiz ontem. Olha, estão aqui na mesa. 2 sacolas aqui. A professora trouxe lá do mercado. Só que teve um problema. Eu vim com elas para chegar aqui no estúdio e uma está mais pesada que a outra. Olha só, aparentemente elas têm o mesmo volume, olha só, elas estão bem parecidas, que foi isso que eu fiz, eu coloquei mais ou menos para ficar do mesmo tamanho. Mas o peso de uma está bem mais que a outra. Vocês sabem o porquê que isso pode ter acontecido? Se aparentemente elas estão do mesmo tamanho, olha, parece que tem a mesma coisa dentro, olha só. Pouca diferença. Vocês já pararam para pensar aí, quando vocês pegam uma sacola que não importa muito o tamanho dela, mas sim o que tem dentro que faz a questão do peso? E é o que a gente vai ver aqui, ó. Primeiro vou tirar o que tem nessa sacolinha aqui, ó. Então nós temos um pão aqui. A professora adora pão. Então eu comprei 3 tipos. Então nessa primeira sacolinha nós temos 3 tipos de pães. Então, vamos colocar aqui e vocês vão ver na outra sacola da prof. Aqui. Então, nós temos a banana. Frutas, né? É importante a gente comer fruta. Legumes, tem aqui batatinha. E a cenoura. Ah, agora já ficou mais fácil de vocês entenderem o porquê que está diferente esse peso, não tá? Esse daqui, apesar do tamanho, a gente sabe que o pão é bem mais levinho. E para isso, a professora trouxe aqui uma balança. Vocês nunca viram uma balança dessa lá no mercado, né? Lembra que o nome da nossa aula é medidas não padronizadas? Por quê? Porque são essas medidas que elas não são exatamente, tá? Então, que nem aqui no cabide, ela está arrumadinha, mas ela pode ter um pouquinho de diferença de uma para outra, porque é uma medida não padrão. E a gente vai usar para comparar. Então, lembra que a gente viu essa palavrinha lá também no objetivo? Comparação? Que nós vamos colocar um objeto aqui, um produto aqui e outro produto aqui. Então, aí nós vamos poder comparar esses pesos e ver o qual desses aqui é o mais pesado e qual deles é o mais leve. Vamos fazer isso para a gente entender do que a professora está falando? Eu vou pegar aqui primeiro a batatinha. A batatinha, você já experimentou segurar ela para ver? Ela é mais pesada ou ela é mais leve? Lembra lá quando você já pegou, ajudou a mãe a descarregar a compra? Então, nós vamos colocar aqui na nossa balança. Olha o quanto que ela pesou. E nós vamos comparar então com esse pão. Olha, de volume, ele é maior do que o volume da batatinha. Então, nós vamos colocar lá na outra balança para a gente ver. Observando essa balança agora, qual desses aqui produtos é o mais pesado? O que está abaixo quer dizer que o peso dele puxou a balança mais para baixo. E o pão é mais leve que a batatinha, porque apesar do peso dele ter puxado um pouquinho, ainda não foi suficiente para subir, ó. A professora está ajudando aqui a batatinha para ele entrar no nível. Nesse nível, eles teriam o mesmo peso, mas a batatinha aqui está mais pesada. Vamos comparar com outro produto.
Então, a gente tira aqui. Agora, vamos ver entre os pães para a gente ver se nivela. Então, deixamos aquele ali e vamos pegar esse outro aqui, que é menorzinho. Vamos ver. Olha, agora, aqueles pães que estavam do lado de lá é o que está mais pesado. Viu que legal? A gente comparando, a gente sempre vai poder perceber isso, que às vezes numa situação o pão é o mais leve, mas dependendo do que a gente colocar aqui nessa outra cesta, ele vai ser o mais pesado. Olha que legal. Vamos comparar então agora esse pãozinho aqui com aquela cenoura, porque a cenoura é pequena. Vai que ela tem mais ou menos o mesmo peso. Vamos colocar ela lá. E agora, qual é o mais pesado? O pão que está nessa daqui ou a cenoura que está aqui? Isso, a cenoura, exatamente. Por quê? Porque a cenoura está abaixo da cestinha que tem o pão. Agora eu vou comparar essa cenoura, olha ela sozinha aqui, que legal, com as laranjas. Vamos ver. Olha a diferença! Que incrível! A laranja é bem mais pesada que a cenoura. E a cenoura tinha mostrado aqui que era bem mais pesada que o pão. Olha, viu? A gente prestando atenção assim, você vai lembrar das vezes que você já segurou esses produtos e lembrar qual que era o mais pesado, qual que era o mais leve. Então, essa balancinha, inclusive, você pode fazer em casa. Ó, a professora usou um cabide, os barbantinhos, e daí você pode usar o que você tiver lá. A professora colocou aqui um escorredor, mas se você tiver pratinho, você pode colocar com o barbantinho e poder fazer essa brincadeira, né? Se você não tem o pedestal, você pode segurar na mão mesmo, pedir para alguém na sua casa segurar para você e você fazer essa comparação. Nós podemos também comparar lá, ó, vai pegar pelas mãos, a gente tem essa percepção do peso. Ó, aqui. E você segurando o objeto na mão, você consegue perceber qual deles é o mais pesado. Mas você precisa prestar atenção agora nas suas mãos, tá? Então você vai se concentrar e vai perceber que automaticamente uma mão vai ceder mais do que a outra. E isso da maneira que nós fizemos com qualquer produto, você vai conseguir perceber essa diferença aqui. Então pode usar esse, pode usar isso daqui, tá? E também a lógica, né? Lá na tarefa, depois, a hora que nós fizermos a leitura, vocês vão ver que tem uma atividade essa de comparação. Então, vocês vão poder fazer essa percepção também aqui, né, inteligente, de pensar, o que é maior, o que é mais pesado, pelo que você já conhece das coisas, tá bom? Nós vamos fazer agora um desafio para separar esses produtos na sacola de um jeito que fique mais ou menos dividido o peso entre as duas sacolas, para não sair tortinha assim do mercado, que nem a professora fez para vir até aqui. Então, nas duas sacolas, a gente vai procurar colocar os produtos de uma maneira que fique com o peso parecido. Igualzinho a gente não vai conseguir, porque, como nós falamos, é uma medida não padronizada. Então, eu vou colocar esse pão aqui que a gente não viu ele ainda. E vamos encontrar um que seja mais ou menos do peso dele. O que vocês acham? Que vocês lembram lá? Que desceu aqui mais ou menos nessa altura. Qual será que a professora pode colocar que vai mais ou menos equilibrar? Nós vimos que a laranja é bem pesado, então eu acho que não vai dar certo. Vamos tentar a batatinha. Não, né? Olha, não equilibrou. Então vamos colocar a cenoura. Eu acho que nós vamos ter que colocar a cenoura lá com o pão e colocar a batatinha aqui. Daí vai dar certo. A batatinha ou esse outro pãozinho ali, ó. Agora sim, olha só. Não está exatamente igual, mas está bem próximo. Então, vamos organizar. Esse daqui numa sacola. E vamos colocar aqui. E nessa daqui nós vamos colocar esses dois tipos de pães aqui. Vamos arrumar. Muito bem. Agora, nós temos então, aqui sobre a mesa ainda para comparar, a banana, que nós não vimos ainda, e a laranja. A laranja a gente viu que é bem pesado, então vamos comparar a laranja com a banana?
laranja. Olha como ele é pesado, ele mexe no cabide aqui, ó. Olha, bem próximo. Talvez se nós colocarmos a cenoura aqui junto com a laranja, ele equilibre. Olha só. Viu? Ficou bem próximo também. Não está exatamente igual, porque não tem como a gente ter a medida exata, mas a gente imagina que se tirasse uma banana daqui e pusesse para cá, eu acho que daria bem certinho, né? Mas não vamos separar a banana lá. Vamos colocar então esse daqui numa sacola, a laranja e a cenoura, e vamos tirar aqui a banana e colocar nessa outra sacola aqui. Ó, então isso quer dizer que está, olha, realmente mais ou menos do mesmo peso. E nós ficamos aqui com o pãozinho, tá? E nós vimos que ele, ó, é relativamente pesado, olha só. E para a gente dividir exatamente igual, era só abrir a sacola e separar os pãezinhos. Mas lembra que uma das sacolas sempre tinha ficado, um dos produtos sempre tinha ficado um pouquinho mais leve que o outro? E que foi do último caso aqui, a banana era mais pesada. Então, sobrou o pãozinho, vamos colocar nessa sacola aqui que tem mais espaço. Olha só. E, muito bem, não está exatamente do mesmo peso, mas está bem próximo. Ó, a professora já não ia sair renguinha lá, tortinha do mercado. Viu que legal? Você pode fazer essa comparação com produtos lá na sua casa. Você pode ajudar a mãe quando vai guardar as compras lá no armário, você pode fazer essa comparação e perceber como cada alimento pesa, né? Que legal! E a professora trouxe aqui do lado, olha, vocês devem estar se perguntando, o que é esse daqui? Bonito, colorido, feito de Lego. Isso daqui é também um elevadorzinho. Ó, vou colocar aqui no meio da mesa, para a gente ver bem, que é também uma forma de nós compararmos o peso. Só que esse daqui, as balancinhas aqui da gangorrinha, são bem pequenininhos, são copinhos que a professora fez. Então, tem um copinho de cada lado, um fiozinho, aqui ó, é uma rodinha, como se fosse uma rodaninha, que vai fazer trabalhar aqui, e a gente vai poder comparar os pesos, certo? Também dá, é bem legal de fazer. Só que para esse daqui, ó, a professora trouxe, deixa eu puxar mais para trás aqui, para aparecer. A professora trouxe objetos menores, ó. E objetos lá que você tem da escola, ó, material escolar. Então, nós temos aqui a cola, temos um apontador, um giz de cera, a borracha e a tesoura. Então, por ser menor a nossa balança aqui, nós vamos usar objetos menores, né? Não caberia dentro desse copinho aqui aquele caixinho de banana, não daria certo. Agora, olhando aqui, a gente já comparou os produtos lá. Olhando desses aqui, qual que você acha que é o mais leve deles? Será que é a cola, o apontador, o giz, a borracha, a tesoura? Nós vamos descobrir. E qual você acha que é o mais pesado deles? Então você já tem a sua escolha e vamos comparar para descobrir então? Olha, nós vamos fazer assim. A professora vai colocar o objeto aqui dentro, primeiro a cola, e vamos comparar com o apontador, certo? Para eu começar, eu vou sair com ele aqui do meio, bem encostadinho em nível os copinhos, certo? E daí eu vou soltar. Entre o apontador e a cola, qual vocês acham que é o mais pesado? Vamos descobrir? No nível, foi. Ele fez igualzinho o do cabide. O mais pesado desceu e o mais leve subiu. Então, nós já temos aqui. Entre esses, nós temos a cola é mais pesada que o apontador. Então, vamos colocar de volta aqui os copinhos. Qual que nós vamos comparar agora? Esse aqui nós já vimos. Vamos ver esses dois que são mais ou menos do mesmo tamanho? Qual você acha que é o mais pesado?
Muito bem, vamos conferir então. Qual que ficou mais pesado? A tesoura. Olha lá, ela ficou abaixo. E tortinha ainda, olha só. Então, nós descobrimos aqui, ó, mais pesado, vou colocar junto com a cola. E mais leve desse daqui, nós temos o giz de cera. Ficou a borracha. Então, vamos comparar a borracha com a cola para nós vermos qual das duas é o mais pesado. E assim nós vamos descobrir de todos eles qual é o mais pesado. Vamos conferir. Olha, eles têm praticamente o mesmo peso. Mas, se a gente observar aqui, nós conseguimos ver uma diferença, olha. Qual então é o mais pesado? Qual que está abaixo? A cola. Então, desses aqui, a cola continua sendo a mais pesada. Então, já vamos tirar a borracha aqui do ladinho. E vamos descobrir, então, qual é o mais pesado, se é a cola ou a tesoura, e qual é o mais leve, se é o apontador ou o giz de cera. Você já deve ter uma opinião aí de qual é. Vamos conferir? Primeiro, o mais pesado. Então, a cola de um lado e a tesoura do outro. Em nível, vamos ver qual é o mais pesado. Nível, foi. Olha lá, qual que foi o mais pesado? A tesoura. Muito bem, então, de todos os materiais que nós tínhamos aqui na mesa, o mais pesado foi a tesoura. Então, vamos colocar do lado da borracha e a cola já não vão mais. E resta, então, nós sabermos qual é o mais leve. Ficou aqui, então, o apontador e o giz de cera. Qual você acha que é o mais leve? Vamos conferir. Então, aqui dentro dos copinhos. Posso soltar? Foi. Muito bem, acertou quem disse que era o apontador. Olha que legal. Então, nós temos os objetos aqui. O mais pesado. Vamos deixar o copinho aqui do lado. Nós temos, então, o mais pesado, que é a tesoura, e o mais leve, que é o apontador. Você acertou? Você tinha dito que esse era o mais leve? Para quem já pegou um apontador, lembra lá da escola quando usava, ele é bem levinho mesmo, né? Ele só fica mais pesadinho quando a gente aponta várias vezes o lápis e enche a caixinha dele. E a tesoura, a gente sabe também que ela é bem pesada. Que legal! Você pode fazer isso em casa, fazer essa comparação aqui, tá bom? Então, como a professora falou, você pode fazer em casa e comparar os objetos. Pode, por exemplo, comparar o celular com o controle remoto, a almofada, o travesseiro são grandes. Será que eles são mais pesados? A gente pode lembrar aqui como foi a diferença do pão, né? Porque o pão era grande, mas ao mesmo tempo ele ficou mais leve que a cenoura, né? Então, vai treinando isso para você perceber que nem sempre o tamanho significa o peso, né? E lá em casa, se você não tem o Lego, mas você pode fazer de um jeito que você achar legal, uma balancinha que às vezes viu na internet, e daí tira uma foto e manda aqui para nós, né? Pode fazer aqui com esse do cabide, que esse aqui é mais simples que aquele ali de você conseguir fazer. Então, você pode fazer e manda uma foto aqui para nós, para a gente colocar. Pensa que legal. Então, a professora vai arrumar aqui e daí nós vamos ver a tarefa. Olha lá, presta bem atenção. Você aprendeu na aula que é possível comparar os pesos através de uma gangorra e que sempre o objeto mais pesado estará abaixo do mais leve. Complete com o desenho de objetos as gangorras abaixo de acordo com a necessidade. Objetos mais leves no alto, objetos mais pesados embaixo e objetos com peso igual em equilíbrio. Nós temos ali 4 gangorrinhas. A primeira delas está a menina no alto. Quando está no alto, o objeto é mais leve ou mais pesado? Isso, quando está no alto, é igual quando a gente brinca de gangorra lá no parquinho. Quando está no alto, é que a outra pessoa está puxando para baixo do outro lado, está mais pesado que nós.
Então, nós temos ali o primeiro objeto desenhadinho, nós temos a figura de uma menina. Então, você vai precisar colocar do outro lado da gangorra algo que seja mais pesado que uma criança, que uma menina. Pode ser qualquer coisa que venha na sua cabeça. O desenho ali é livre, tá? Então, você vai pensar lá qual é algo que seja mais pesado que uma criança, que uma menina, certo? Do lado, nós temos então com uma maçã. A gangorra está mostrando a maçã como sendo mais pesado. Então, veja, ela está abaixo. Você vai precisar colocar lá em cima algo que seja mais leve que uma maçã. Lembra do peso? Se tem em casa, compara para ver o que é mais leve. Pode desenhar qualquer coisa também. Embaixo, na segunda linha de gangorras, nós temos uma com a tesoura. Essa tesoura que nós vimos aqui. Olha, tem até esse exemplo que nós demos na aula que você pode usar. A tesoura aqui era a mais pesada, você pode colocar do outro lado algum desses objetos que nós vimos na aula. Ou qualquer outro, você escolhe. Mas tem que ser mais leve que a tesoura, porque está acima dela. E a última gangorra mostra algo em equilíbrio. Então, você vai fazer esse teste. Pode tentar fazer a balancinha do cabide, do copinho, ou aquele teste que a professora falou de comparação das mãos. Né? Ver um objeto que seja com peso semelhante e vai desenhar. Se não couber o desenho no quadradinho, você pode escrever o nome do objeto. Não tem problema também. Mas faz lá bem com capricho, bem bonitinho, fazendo essa comparação. Ou a última gangorra é a mais difícil de você preencher, porque é em equilíbrio. Muito bem. Então, com a aula de hoje é suficiente para vocês conseguirem fazer essa tarefinha, tá bom? Lembram que nós vimos o objetivo lá no começo da aula? Vamos rever para ver se a gente atingiu ele? Utilizar medidas não padronizadas na comparação entre grandezas da mesma natureza. Então, o que significa grandezas da mesma natureza? Que nós vimos aqui só objetos sólidos, né? Nós não vimos água, leite, então é por isso que nós estamos comparando a massa desses objetos sólidos, tá? Para a água, para líquido, é uma outra forma que a gente vai usar de comparação daí, tá bom? E nós fizemos essa comparação através dessa balancinha aqui e através da balancinha do cabide. Então, respondam para o prof. Nós atingimos o objetivo? Exatamente, muito bem. Espero que vocês tenham gostado e que usem esses conhecimentos de hoje no seu dia a dia, tá bom? Aproveita e vai testando lá em casa, comparando para ver que legal que é, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. E hoje eu vou trazer para vocês essa opção de leitura que tem tudo a ver com o conteúdo da nossa semana, que é sobre medidas. Afinal de contas, medidas a gente encontra em todas as partes, inclusive na literatura. O nome da nossa história é Irmãos Gêmeos. Ela foi escrita por Yoon So-yeol e Young Mai Park. Então, eu vou ler ela com vocês. Esse é o Marco. Eu sou o Daniel. Nós somos irmãos e temos a mesma idade. Somos gêmeos, mas somos bastante diferentes. Meu cabelo é comprido, o do Marco é curto. Minha bicicleta é verde, a dele é amarela. O Marco sempre teima. Eu sou o mais velho, por isso me respeite. E eu respondo. Temos a mesma idade e eu sou o mais alto. Como você pode dizer que é o mais velho? Nós sempre brigamos por causa disso. Nunca chegamos a uma solução. E pior, acabamos sempre levando bronca da mamãe e do papai. Outro dia, mamãe estava cozinhando e deixou a farinha cair. Marcos e eu fizemos uma aposta para ver quem limparia mais rápido a farinha que estava no chão. Vamos limpar logo, antes que alguém pise e fique tudo sujo. Rápido, rápido! Como a farinha é pó, não conseguíamos pegar uma por uma. Então, juntamos um punhado com as duas mãos e colocamos cada um na sua bandeja. Eu peguei muito mais farinha, mas Marco insistiu. Mentira, eu peguei mais farinha que o Daniel. Não mesmo, fui eu que peguei mais farinha. Aí eu dei um chute nele e ele me bateu. Ao ver nossa briga, mamãe falou: parem de brigar e venham aqui, vamos medir a farinha. Mamãe foi tirando a minha farinha com uma xícara
e despejando em uma tigela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oba! Eu juntei 8 xícaras de farinha. Mamãe também contou a farinha de Marco com a xícara e colocou em uma tigela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? A quantidade é igual. Agora chega de briga. Era dia de macarrão. Estávamos preparando a massa, quando vi mamãe dando mais massa para Marcos. Fiquei com vontade de chorar. A massa do Marco é grande e larga. Por que a minha massa é pequena e comprida? Calma, elas são do mesmo tamanho. Olhe, mamãe juntou a massa de Marco e fez uma bola. Amassou, amassou. Com a minha massa, ela também fez uma bola. Amassou, amassou. A bola de massa de Marco e a minha tinham o mesmo tamanho. Olha só, elas são iguais. É mesmo, antes uma tinha o formato largo e a outra um formato comprido, mas a quantidade de massa era a mesma. Ontem nós brigamos por causa do leite. Mamãe também tinha dado mais leite para meu irmão. Eu pedi para ela trocar o leite dele com o meu, mas Marco não quis. Eu bati nele. E ele também me bateu. Eu chorei gritando, porque eu tenho menos leite. Papai trouxe 2 copos iguais. Crianças, olhem, vocês têm o mesmo volume. Papai pôs o leite de Marco em um copo e o meu em outro. Verdade, as quantidades só pareciam diferentes, porque estavam em copos de formatos diferentes, mas o volume de leite era igual. Hoje, brigamos quando estávamos desenhando com areia. Passamos cola no desenho e jogamos areia em cima. E de novo, Marco tinha muito mais areia que eu. Eu pedi um pouco mais de areia para mim, mas ele não quis dar. Então, eu fui pegar à força e acabamos brigando. Eu fiquei bravo e gritei, mas eu tenho menos areia. A quantidade de areia é a mesma. Querem ver? Mamãe colocou a minha areia num potinho vazio e colocou a areia de Marco em outro potinho vazio. Olha, é verdade. Marco tinha a mesma quantidade de areia que eu. Eu resolvi pegar areia no parquinho, muito mais que o Marco, bem mais, para ter uns 10 potinhos cheios. Quando eu estava correndo para o parquinho, apareceu um cachorro enorme na minha frente. E é o cachorro Rodrigo. Ele é bravo. O pai do Rodrigo não estava perto. Nessa hora, Marco, que estava me seguindo, gritou para o cachorro: "Ei, sai para lá! Fique longe do meu irmãozinho!" O cachorro ficou com medo do vozeirão do Marco, que parecia um trovão. O pai do Rodrigo apareceu e levou o cachorro embora. Mas Marco tinha ficado muito assustado. Eu cheguei perto, só encostei e ele começou a chorar. "Não chora, irmão." Nós somos irmãos da mesma idade, somos gêmeos, somos um pouco diferentes, mas tudo que comemos, usamos e brincamos, nós dividimos. Afinal, somos grandes amigos. E aí, gostou da história? Leitura é muito importante. Eu espero que mesmo em casa vocês estejam fazendo leitura. Às vezes não tem lá um livrinho que você gostaria, não tem o gibi que você gostaria, mas treina a leitura em tudo que você encontrar pela frente, certo? Então, um beijo e até a próxima! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aulas e vejam que legal! Hoje já passamos dos 100 programas. Que joia, né, gente? E que bom que nós podemos sempre estar nos encontrando aqui. Esta semana é uma semana um pouco diferente, uma semana que tem feriado e nós comemoramos a Semana da Pátria. E é sobre isso que nós vamos estar falando.
Mas, para começar, vamos ver os objetivos da nossa aula? Compreender o sentido do que é pátria. Então, nós vamos ver um pouquinho do que é pátria. Conhecer a diversidade cultural do nosso país e construir um acróstico. Ah, vocês lembram o que é acróstico? Tenho certeza que sim. Então, no final desta aula, nós vamos estar construindo um, combinado? Mas, como sempre, para começarmos, lá no seu caderno, vocês vão colocar o dia de hoje, que é dia 7 de setembro de 2020, segunda-feira, e o nome de vocês completo, certo? E hoje, então, é feriado, dia 7 de setembro. Mas feriado do quê? Ah, é o dia da independência do Brasil, que o Brasil ficou livre de Portugal, né? Como vocês sabem, já ouviram lá em Ciências Humanas, os portugueses chegaram aqui no nosso país e ficaram mandando em tudo aqui, né? Levando nossas riquezas embora, mas lá no dia 7 de setembro ele foi liberto, né? Teve a independência do nosso Brasil, por isso que hoje é feriado. E como a professora já disse, nós vamos estar então vendo o que é pátria. Mas o que será que é pátria, né? Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem? Lembram aí na cabecinha de vocês o que é pátria? Nós vamos ver a opinião de 4 amiguinhos nossos que estudam nas nossas escolas. O primeiro é o Miguel, que estuda lá na escola Zair. Vamos ver o que o Miguel vai dizer que é pátria? Pátria é o lugar onde moramos, vivemos e crescemos. Olhe lá, ele disse que é o lugar onde moramos, onde vivemos e onde crescemos. Agora nós vamos ver o que a Ana Luísa da escola Aldo Bonde vai nos dizer. Pátria é o país onde que a gente nasceu. Minha pátria é o Brasil. Olá, ela disse que é onde a gente nasceu e que a pátria dela é o Brasil. Bem joia isso. Vamos agora escutar a aluna Maria da escola Jorge Deschamps. Oi, prof. Pátria é um país. Olá, ela também falou que pátria é um país. E agora vamos escutar a Mariana da escola Jorge Deschamps. Oi, prof. Pátria é o Brasil. E ela também disse que a pátria é o Brasil, gente. Vejam só, então nós temos algumas coisas importantes que eles falaram. É onde nascemos, é onde vivemos, é o nosso país e é o Brasil. Legal, crianças, obrigada. Um beijão por vocês terem aqui participado conosco. Mas agora nós vamos ver então no dicionário o que ela diz que é pátria. Vamos ver se os nossos amiguinhos acertaram? É o país onde alguém nasce ou vive como cidadão. Muito bem, crianças, foi o que vocês falaram. E agora nós vamos ver alguns sinônimos. O que será que é sinônimo? Palavras que querem dizer a mesma coisa. País, terra, nação, região. Muito bem, de novo, crianças, olha lá. Então, a pátria é o lugar onde nascemos, onde vivemos, o nosso país, a nossa nação, o Brasil. Muito bem. E nesse Brasil, na época do folclore, nós já vimos que ele tem uma diversidade imensa e principalmente uma diversidade cultural, né? Tanto cultural como de várias coisas, até mesmo de paisagens características de cada lugar. Então, iniciando lá pelo norte do nosso Brasil, nós vamos ver um pouquinho de cada região. Combinado, crianças? Olhem lá, na região norte, olhem quantos estados fazem parte da região norte. Nós temos o Acre, onde aqui aparece essa árvore que é a seringueira, de onde é retirada a borracha, o látex, né, para ser feita a borracha. Eles fazem alguns cortes na árvore e sai um líquido branco que é chamado de látex, que é usado para fazer a borracha. Lá no Amazonas, né, nós temos as regiões indígenas e é onde fica também a região amazônica.
por isso que aqui estão representados os indígenas, a Vitória régia, que é uma planta que nós vamos ver depois uma imagem dela, grandona, que fica em cima da árvore, muito legal. Lá em Roraima também temos as questões indígenas, no Pará se destaca o artesanato, no Amapá a Basílica do Amapá, em Rondônia a estrada de ferro que foi construída lá no período do Império, quando os portugueses ainda estavam aqui. Foi a 15ª construída aqui no Brasil e é muito importante, ela tem 366 quilômetros. Pense como ela é grande. E lá em Tocantins aqui aparece um jacaré. Sabem por quê? Porque lá tem muitos jacarés e é necessário um cuidado muito grande com isto. E aqui nós vimos a imagem da Amazônia. Vocês já ouviram falar da Amazônia? Tenho certeza que sim. A Amazônia é considerada o pulmão do Brasil. Mas por que será? Porque lá tem muitas árvores, muita área verde e isso faz com que ela purifique o ar. Só que tem algo muito triste acontecendo lá. A floresta amazônica, né? A Amazônia está sendo desmatada. Estão cortando as árvores. Tem muitos lugares que estão já faltando muitas árvores e isso está acabando então com o pulmão do nosso Brasil. Como isso é triste, né? Por isso nós temos que preservar, nós precisamos cuidar da natureza e de tudo que temos em volta e lutar para que as outras pessoas não possam estar acabando com a nossa natureza. Continuando o nosso passeio pelas regiões do Brasil, é nessa região também que nós temos o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina. Olhem o tamanho dessa montanha, gente. Então aqui é o lugar mais alto do Brasil. Vocês viram quanta coisa interessante tem na região norte? E agora nós vamos ver mais algumas coisas. Algumas festas. Tem o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa que acontece no Nordeste, e o Festival de Parintins, que é uma dança, né? Uma festa folclórica. Lembram que a gente já falou lá que tem os bois, né? Que tem uma certa briga, né? Mas isso tudo é demonstrado através de uma dança. Temos danças típicas lá também, que é o camaleão, que é uma dança mais lenta, mais devagar, e a dança do maçarico, que é uma dança bem animada, bem agitada. Continuando então, o artesanato é algo que fica muito presente lá, ó, todo feito em barro, né? Tudo muito bonito, olhem os formatos com as cores diferentes. Algo diferente que nós não vemos muito na nossa região. E quais são os animais típicos dessa região? O boto cor-de-rosa, a onça pintada, a ariranha, que é um animal diferente, né? O cachorro vinagre. Olhem, gente, ele não tem cara nem de cachorro e muito menos de vinagre. Por que será que ele tem esse nome, né? Mas é típico lá da região norte. E o galo da serra, que na verdade não é um galo, é um passarinho. Mas ele é chamado de galo porque tem essa crista. Vejam que diferente ele, hein? Muito bem. E quais são as plantas? Olhem lá, a professora falou que nós íamos ver a Vitória régia. Elas são enormes e elas ficam assim, flutuando nos rios. E sai esta flor branca muito bonita. As seringueiras, que a professora já falou de onde é extraído o látex, e a pupunha, que eles usam para o palmito, usam as suas fibras para fazer artesanato. Então, da pupunha é usado praticamente tudo. E o urucuzeiro, de onde eles extraem, né, essas frutinhas, que é o urucum, que é utilizado para fazer tinta, corante. E até tem remédios, bronzeadores, que eles usam o urucum para ajudar a colorir. Agora nós vamos para a região Nordeste.
Se olharmos a região Nordeste, tem muito mais estados do que na região Norte, mas ela é bem menor. A região Norte é quase a maior do nosso país, em tamanho. Aqui na região Nordeste nós temos o Maranhão, onde é muito conhecida a festa do Bumba Meu Boi. No Piauí, que é representado por um cactus, porque é uma região seca, onde os cactos nascem muito bem. E é ali onde são encontradas as primeiras pinturas rupestres do Brasil. Vocês já viram isso, tanto na aula de arte como na aula de ciências humanas, lembram? Ah, olhem aqui. Lembram que nós falamos na aula passada da professora Audrey, os personagens tinham esse chapéuzinho também? Ah, lá no Ceará, né, temos a questão dos cangaceiros. Na região aqui do Rio Grande do Norte e da Paraíba, também representado pelo cactus, porque também é uma região muito seca e quente. Aqui Pernambuco é uma região e Alagoas, onde aparecem o litoral, né? É representado pelos guarda-sóis, é um lugar onde é muito quente e o litoral é muito bonito. Em Sergipe, o destaque é o caju e lá na Bahia, o destaque é a capoeira. Estão vendo aqui, ó, os instrumentos utilizados na capoeira que vocês também já viram na aula de educação física. Legal, né, gente? A gente poder relembrar algumas coisas. Então vamos ver o que mais nós temos nesta região Nordeste. Nós temos também as festas e as roupas. Ah, uma característica da região Nordeste são as roupas das baianas. Olhem, lá é um lugar bem quente, mas eles usam sempre, as baianas utilizam essas roupas com bastante renda, muito bonitas. Olhem, tem as roupas brancas e as roupas coloridas. E olhem ali o que a baiana está segurando. Pé de moleque e cocada, que nós já aprendemos também que vieram de origem africana estas comidas. E a roupa do cangaceiro, que também aparece bastante nessa região. Essas são roupas típicas, crianças, não quer dizer que todo mundo que vive lá na Bahia, vive na região de Pernambuco, Ceará, utiliza essas roupas diariamente, né? Continuando então, o que mais é característico lá no Nordeste? A poesia popular, que é o cordel, que nós já vimos, né? Que são aqueles folhetinhos feitos pela xilografura, o artesanato feito com o barro também, a capoeira, que tem origem naquela região do país, e o frevo também, que é uma dança muito típica. Olhem só, gente! O mocinho está encostando os pés lá na cabeça dele enquanto dança o frevo. Que legal, hein, gente? Mas não deve ser uma dança muito fácil, né? Continuando, nós temos os animais. Quais serão os animais típicos dessa região? A águia chilena, olhem como ela é bonita, a arara azul de Lear e a ararinha azul. Mas as duas são azuis. Ah, a arara azul de Lear, ela é um pouco menor e ela tem essas manchas amarelas próximas ao bico dela. A ararinha azul já é um pouco maior. O sagui de tufos brancos, a cutia, lembram da música que nós cantamos? Olá, a cutia. O sagui com os tufos brancos e o macaco prego. Região Centro-Oeste. Essa região fica mais no meinho do Brasil. Olhem lá, são 3 estados que são conhecidos: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Lá no Mato Grosso, aqui nós percebemos a presença indígena, porque temos ali 2 cocares, o jacaré e o peixe. Por quê? Porque lá tem o Pantanal Mato-Grossense, onde muitas pessoas vão para fazer pesca, né? Para pescar, para conhecer aquela região, fazer pesca esportiva e assim por diante. Em Goiás, onde fica localizado o Distrito Federal e a capital do nosso país, que é Brasília. Então aqui está representando o Palácio do
Planalto. E aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o tuiuiu, que é uma ave típica de lá. Continuando a nossa viagem pela região centro-oeste, nós temos então duas festas que acontecem lá. Cavalhada. Olhem a roupa dessas pessoas, olhem esses cavalos enfeitados. Então isso é relembrando a cultura dos portugueses, né? Dos europeus que eles trouxeram para cá, quando eles faziam batalhas em cima dos seus cavalos para mostrar sua força, sua grandeza. Só que lá na região centro-oeste, isso acontece como um desfile, né? Uma festa que não é uma batalha entre eles, e sim um festival mostrando tudo isso. E o fogaréu, que é uma festa que acontece na época da Páscoa, onde eles relembram as festas cristãs. E eles vão assim, com todas essas roupas, mascarados, andam descalço por aquelas pedras, relembrando. Ela geralmente acontece na Sexta-feira Santa, antes da Páscoa. Continuando então, nós temos a dança do Siriri. Olhem que roupa linda que essas moças usam na dança do Siriri. As roupas características dessa região, que é a roupa country, né? A roupa do cowboy, digamos assim. O artesanato, que é o entalhe em madeira, onde eles vão retirando do próprio pedaço de madeira e entalhando as imagens. E o Palácio do Planalto, que a professora já contou para vocês, que é onde fica a sede do governo do Brasil. Certo, crianças? Continuando então, nós vamos falar agora um pouquinho dos animais. Como a professora falou do Pantanal Mato-Grossense, então lá tem alguns animais que são mais típicos de região próxima aos rios, né? O jaburu, que é uma ave muito conhecida lá, o bugio do Pantanal, que é um macaco muito, digamos assim, ruim, ele é meio bravo, melhor não mexer muito com ele. E sabem o que a professora ouviu dizer? Que ele faz cocô na mão e joga nas pessoas. Vocês sabiam disso? Pense que horror! A garça branca, que é um daqueles animaizinhos que ficam lá, né? Que ele parece tão grande e ele fica apoiado só numa perninha. O pacu-caranha, que é um dos peixes muito cobiçados pelos pescadores lá. O jacaré, que é muito presente naquela região. E o porco do mato, que é um animalzinho bem estranho, né, crianças? Muito bem. Agora nós vamos para a região sudeste. Olá, já estamos chegando próximo da nossa região, certo? Aqui nós temos Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo está representado por um prédio. Por quê? Porque em São Paulo nós temos grandes construções. Ela é uma cidade muito urbana. O Rio de Janeiro nós temos o destaque do Cristo Redentor. Em Espírito Santo aqui o destaque é o chocolate. Que delícia, né, crianças? Pois lá tem uma fábrica de chocolate maravilhosa. E em Minas Gerais o que temos de interessante é o queijo, né, mineiro, que é muito falado, pão de queijo, queijo, tudo relacionado ao queijo a gente vê em Minas, e as minas mesmo com o minério, com ouro, com pedras preciosas, e tem uma pedra conhecida lá como pedra-sabão. A pedra-sabão é uma pedra diferente do que nós imaginamos, porque lá não é uma pedra assim tão dura, né, como a gente vê, e depois a professora vai mostrar para vocês um objeto feito de pedra-sabão, certo, crianças? Então, continuando, o que mais nós vemos na região sudeste? O Mineiro Pau, que é uma festividade típica de lá, onde eles todos, né, estão com um pedaço de pau e eles vão batendo esses paus e fazendo uma dança, e o bate-flechas também, que é mais ou menos a mesma situação que o Mineiro Pau. O Cristo Redentor, né, que a professora já falou para vocês, lá no Rio de Janeiro,
a Basílica lá em São Paulo e uma festa que é típica do Rio de Janeiro, que passa na televisão, que todos conhecem e todos já viram, o Carnaval. Quais são os animais típicos dessa região? O tatu canastra, a lontra, olhem como ela é simpática, crianças. O bicho preguiça, que também é muito simpático, só que é muito preguiçoso, né? O macaco prego, de peito amarelo, o que ele tem de diferente do outro macaco? Ele tem realmente o peito amarelo, por isso que ele se identifica. E o tamanduá-bandeira, por que ele é tamanduá-bandeira? Por causa do rabo dele. E o tamanduá-bandeira é um dos animais que está correndo o risco de extinção, crianças. Vejam que triste, né? Então, o nosso tamanduá-bandeira é um dos animais que precisam ser mais preservados no nosso país. E agora chegamos na nossa região, que é a região sul, onde está o Paraná, representado pela araucária, que nós já falamos sobre isso. Lá em Santa Catarina, que é representado pelas construções, principalmente alemãs. E no Rio Grande do Sul, que o grande destaque é o chimarrão, né? E mesmo aqui no Paraná, em Ponta Grossa, né? Quem de vocês não conhece alguém que ama um chimarrão? Ah, temos bastante. Então aqui nessa região nós tivemos muito forte a presença dos imigrantes, dos portugueses, né? Então aqui a gente pode ver pelas construções os portugueses e os alemães. Olhem como a diferença, né, da construção. Aqui é muito mais alto, né? Pontuda os telhados das casas, diferente das construções dos portugueses. Os italianos, principalmente com o cultivo da uva para fazer o vinho, e os poloneses ucranianos aqui principalmente na nossa região. Olhem aqui, tem algumas casas que a gente vê com todos esses entalhes aqui, né, no beiral da casa. Olhem o estilo da construção também. Isso veio dos poloneses e ucranianos. E algumas festas, a Oktoberfest, que acontece em Santa Catarina, e a festa Nossa Senhora dos Navegantes, que acontece no Rio Grande do Sul. E aqui na nossa cidade, nós temos uma festa parecida com a Oktober, que também é de origem dos alemães, que é a Münchenfest, né, que já acontece há vários anos. E ela tem sido remodelada, né, a cada ano. Já temos 20 anos de Münchenfest, né? Quais são as danças típicas daqui? O pau de fitas, né, que é uma dança onde todos os pares vão segurando uma fita e vão entrelaçando e faz um desenho muito bonito neste pau aqui. A chimarrita, que é uma dança gaúcha, e a chula, que também é uma dança gaúcha, só que a chula, ela sempre é dançada por uma pessoa só, geralmente homens, e muitas vezes eles dançam com um facão na mão. E a chimarrita já é uma dança aos pares, assim como o pau de fita. E as roupas? A bombacha e o poncho, que era usado pelos tropeiros. Então lá eles saíam com o seu gado lá do Rio Grande do Sul até chegar em São Paulo, e era muito frio na nossa região. Eles dormiam, né, pelo caminho, tinham que entrar nos pousos, então muitas vezes montar acampamento, e eles precisavam então de uma roupa para aquecer eles. E então eles utilizavam esse poncho, que podia ser usado até como coberta depois para eles, como cuidado com os cavalos e assim por diante. E aqui, né, na bombacha eles tinham a guaiaca, algumas coisas que eles utilizavam para guardar algumas coisas que eles precisavam durante a viagem. E aqui o vestido de prenda, né? Olhem como é bonito. Isso é uma roupa mais típica da nossa região sul e principalmente lá do Rio Grande do Sul. O que nós temos de presente no nosso artesanato? Quem conhece esse formato aqui?
Vocês sabem o que é isso? Isso é um purungo. Nós temos uma planta, né, um vegetal que dá essas cabaças, né? Pode ser chamada de cabaça também, e é um purungo. E o artesanato, então, é feito no purungo, a cuia é feita de purungo e é algo típico aqui da nossa região. Por quê? Porque as pessoas gostam principalmente de tomar o chimarrão. E agora, a variação linguística que nós temos. Temos ali, ba, tchê, oxente, oxe, so, uai. Então, em algumas de nossas aulas já foram trabalhadas um pouco dessa variação linguística. E agora nós vamos ver algumas coisas que têm seus nomes diferentes por este Brasil afora. Que aqui na nossa cidade nós usamos um jeito de falar e Brasil afora ele tem outro jeito de falar. Vamos ver qual é a primeira? Todo mundo conhece esse brinquedo, né? Que brinquedo que é esse? Nós chamamos de pipa, né? Ou papagaio. E agora? Olhem lá, na região norte é conhecida como curica e jamanta. Região nordeste, arraia e barril. Região sudeste, pipa ou papagaio. Na região centro-oeste, pandorga. E na região sul, raia ou pandorga também. Próximo. Esse aqui todo mundo gosta, né? O que é isso? Geladinho, né? Que delícia! Na região norte ele é chamado de flau ou din-din. Na região sudeste, gelinho ou sacolé. Região centro-oeste, laranjinha. Região sul, chup-chup ou geladinho. E na região nordeste, flau e din-din. Vejam quantos nomes diferentes. Outra coisa é a mandioca ou o aipim. Na região norte ela é chamada de macaxeira. Na região nordeste também é macaxeira. Na região sudeste, castelinha ou uaipi. Centro-oeste, aipim e macaxeira. E na região sul, aipim, né? Então, quem não gosta de um aipim ou de uma macaxeira? Uma delícia, né? Agora, pensando um pouquinho, nós vamos produzir um acróstico, certo, crianças? Lembram o que é acróstico? Nós temos uma palavra principal aqui no meio e nós vamos então formar outras palavras, né, utilizando as letras. Só que ali no nosso slide nós vamos ter algumas sugestões do que nós podemos escrever, certo? Então, na verdade, serão perguntas ou frases para nós estarmos completando, combinado? Vamos lá então, gente, ver qual que é a primeira? Quem nasce no Brasil é o quê, crianças? Vocês lembram? Se eu nasci no Brasil, eu vou ser o quê? Brasileiro. Isto mesmo. Então, vamos lá? Brasileiro. Muito bem. Segunda. O Brasil é nossa... Lembram o que a gente começou falando na nossa aula? Que o Brasil é a nossa pátria. Muito bem. Então, vamos lá. Pátria. Joia! Vamos ver qual que é a terceira? É considerada o pulmão do Brasil. Lembram o que é? Isso mesmo, a Amazônia.
A. Joia! Próxima. No Brasil temos muita. Lembram que a gente viu lá no comecinho da aula? É tudo igual aqui no nosso país? Não, né? Então nós temos muita diversidade. Isto mesmo. Diversidade. Agora com o I, qual que é a próxima? Devemos ter sempre pela nossa pátria. O que nós precisamos ter pela nossa pátria? Nós precisamos ter amor, nós precisamos ter orgulho, mas principalmente nós precisamos ter respeito. E não só pela nossa pátria, como por todas as pessoas e por tudo, né, que temos. Respeito. E para terminar o nosso acróstico, vamos lá. E o nosso país é o que será? Ah, o nosso país é lindo, né? Nós vimos pela diversidade que nós temos a lindeza, a riqueza do nosso país. O nosso país é lindo. Olhem como ficou legal o nosso acróstico, né? A partir da palavra Brasil. Joia, crianças! Vamos então ver se nós alcançamos os nossos objetivos, só que antes a professora falou que ia mostrar para vocês, né? Alguma coisa feita da pedra-sabão. Olhem que bonitinha ela. É uma tartaruguinha feita com a pedra-sabão. Viram como é uma pedra diferente? E se eu raspar ela, ela vai saindo pedacinhos. Eu posso tirar, então ela é uma pedra mais molinha, né? Uma pedra um pouco mais mole do que aquela que a gente está acostumado a ver. Por isso que ela é chamada de pedra-sabão. Viram que legal? Então vamos lá para os nossos objetivos. Construir o sentido do que é pátria. Conseguimos? Com certeza, falamos bastante sobre a pátria. Conhecer a diversidade cultural do nosso país. Conhecemos, né? De norte a sul vimos tudo. E construímos um acróstico. Olhem que legal, estamos de parabéns. Nossos objetivos foram todos alcançados. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje e amanhã nós nos encontramos. Beijos, crianças! Vem aí, literatura. Oi, galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias. Esqueci de falar, né? Olha que mal educada. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou. A lua brilhava lá no céu, toda cheia, e os seus raios invadiam o quarto, indo parar na cama de Vladinho. Melhor, cama não, caixão. É, isso mesmo, caixão, porque Vladinho era um vampiro, e como um vampiro, ele dormia num caixão. Dormia de dia e acordava à noite. Vladinho acordou com uma cara terrível de sono e foi para a cozinha. Lá, a sua mãe vampiro o esperava com um copo desse tamanho de sangue para lá, digamos assim, animá-lo. Quando Vladinho entrou na cozinha, ela já foi logo dizendo: Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho. É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento. Vá, meu filho, saia pela noite sombria
e ache o seu sangue. Hello, mami! Au, a noite está clara, é lua cheia. Oh. Não importa, não interessa, Vladinho. Saia já e ache sua vítima. Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação. Andou um pouco para cá, andou um pouco para lá e viu se aproximando uma velhinha. A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha, e Vladinho na hora ajeitou a sua capa, andou com firmeza em direção a ela e preparou o seu... A velhinha nem se assustou. Na verdade, ela achou interessante. Oh, meu Deus, que nenenzinho mais lindo! E olha, vestido de vampiro! Vestido não, eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Ai, claro que é, neném, claro que é. Tome aqui um pirulito. E a velhinha foi embora e Vladinho ficou lá, sem entender nem por que com aquele pirulito na mão. Ficou com uma raiva, jogou o pirulito no chão e ó, pisou várias vezes. Passou um tempinho, quem ele viu se aproximando dele foi um velhinho, careca, que andava todo arcado com uma bengalinha. Ele parecia ter muita dificuldade para andar. Vladinho, então, se aproximou e deu seu belo vó. O velhinho, ó, nem viu, continuou andando. Então Vladinho pulou na frente dele e deu um vó mais forte ainda. O velhinho olhou e disse: "Oh, tá chorando, bebê? Tá chorando? Vó! Ué, tá perdido da tua mãe? Vó! Que isso, neném? Que isso?" E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho, que na hora ficou sem entender. Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido. Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Vladinho então pensou: é agora que eu vou conseguir o meu sangue. E vá! Pensa que as meninas se assustaram? Elas, na verdade, adoraram. Olha! Já é Halloween! Ai, amiga! É mesmo? Que legal! Vladinho, então, ficou muito bravo e deu um vlá tão forte, mas tão forte que ficou roxo e sem ar. Amiga! Veja que make bafo ele tá usando! Ai! Azul arroxeada! Amiga, azul arroxeada não, a make dele é divina, mas é roxa azulada. E assim as duas foram discutindo e nem deram bola para Vladinho, que estava roxo e sem ar e muito bravo. E chateado, né? Porque ele pensou: sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério? Como que eu vou conseguir o meu alimento se eu não consigo uma vítima? Chateado. E foi andando. Quem chegou perto dele depois foi um cachorro. Vladinho pensou: agora eu consigo. E fez o seu vlá mais tenebroso. Vó! Gente, o cachorro rolou no chão de risada. Nem um cachorro ele assustava. Essa realmente não era a noite de Vladinho. Cabisbaixo e triste, Vladinho continuou seu caminho, bem desenchavido. Foi aí que ele estava passando na frente da loja do seu Ademar e viu na vitrine um vulto que se aproximava dele. Se encheu-se de esperança, mais uma vez, andou firmemente na direção do vulto e então fez o seu vlá. Quando ele fez vlá, o vulto também fez um vlá, com uma cara ameaçadora e tão
ameaçadora que Vladinho se assustou e foi embora. Entenderam? Vladinho ficou com medo do próprio reflexo na vitrine da loja. À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um vampiro que faz. E é assim que essa história chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta a outra. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe, vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau! No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafam os 7 mafagafinhos. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. O desenladrilhador que a desenladrilhará.